Fala galera, bom dia. Vamos lá, hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Vamos para mais um Morning Call. Essa madrugada saiu, ontem à noite, né? Saiu alguns dados econômicos do Japão, já vou falar sobre eles. E essa madrugada saiu do Reino Unido, Libra e etc. Existem muita gente na expectativa que a Libra ainda caia mais um pouco, vá para 1,17. Saiu o PIB aqui. Saiu negativo ainda, né? Tem vários países aí com PIBs negativos. O Japão também está com PIB negativo. O Japão está entrando em recessão, inclusive, mas eu já falo sobre o Japão ali. Então existe uma expectativa ainda de que a Libra continue se desvalorizando e o BOFA, né, que seria o Bank of America, anunciou hoje, ontem para hoje, que a expectativa deles para 2025 é que a Libra volte a se valorizar. Eu não vou lembrar o número exato, depois eu até passo para vocês ali, mas muita gente espera que a Libra continue caindo até 1,17, 1,18. Hoje ela está um pouco mais alto aqui ainda, 1,25, que está aqui. E o relatório do BOFA afirma, né, que a expectativa deles é que até o final de 2025 a Libra volte em torno de 1,25. Então vai fazer um passeio mais para baixo para depois voltar. Esses são os relatórios que saíram hoje. E aí os PIBs que saíram do Reino Unido saíram todos negativos ainda, colocando o país próximo de uma recessão também, assim como o Japão, em que eu já mostro para vocês ali. Hoje às 10h30 vai sair vários dados econômicos aqui, e o principal deles é venda no varejo dos Estados Unidos. Tá 3 tourinhos aqui. O núcleo está excluindo sempre algum setor, neste caso aqui é o automotivo. Existe uma expectativa de queda, mas aqui embaixo vocês vão encontrar as vendas no varejo sem a exclusão de algum setor. E aí sim, reparem, ó, que este núcleo aqui, eu vou até clicar aqui, e aí vocês vão conseguir ler aqui, ó. Aqui, ó, excluindo o setor automotivo, excluindo imóveis, automóveis. Então, a expectativa de queda de 0,4 positivo, né, para 0,2 positivo, ou seja, só um tiquinho ali de 0,2 de queda é a expectativa. Já aqui embaixo, quando você inclui vendas no varejo, você inclui o setor automotivo, a expectativa é de queda de 0,6 para menos 0,2, então uma queda de 0,7%. E aí, como que eu explico para vocês esses dados econômicos aqui? Vendas no varejo é um número muito importante. Eu imagino que em janeiro, de fato, vá diminuir um pouco. Esses números vão vir menores até pelos outros dados econômicos que saírem. A gente tem que lembrar que a expectativa do mercado é que o Banco Central dos Estados Unidos diminua a taxa de juros no decorrer desse ano. Se a economia está muito forte, vamos supor que está tudo muito bom, a economia está bombando. Não tem por que o Banco Central estimular a economia, correto? Lembrando que essa é a expectativa dos investidores de forma geral, que o Banco Central dos Estados Unidos diminua a taxa de juros. Então, qualquer dado econômico que saia, que mostre que ainda está muito forte, diminui as chances do Banco Central diminuir a taxa de juros e o mercado reage de forma negativa, com o dólar subindo e os índices caindo. E é uma reação momentânea, às vezes é pequenininha ali só na hora. Isso significa que, se as vendas no varejo vierem fortes e mostrarem que a economia ainda ficou muito boa, né, muito robusta no mês de janeiro, o mercado pode reagir negativamente. O que seria muito robusto, assim? A gente está falando de números positivos aqui, né? Existe uma expectativa de queda, mas saiu lá 0,3 positivo, 0,4 positivo. O mercado pode reagir. É aquelas reação voo de galinha mesmo, bem pouca coisa assim, mas negativamente. Se vier ao contrário, mostrando que as vendas no varejo foram muito ruins no mês de janeiro, o mercado pode reagir positivamente. Porque na cabeça maluca, cheia de, sei lá, se é droga, porque é muito estranho a gente falar esse tipo de coisa, que é tudo ao contrário, né? As expectativas nesse momento, mas pode ser interpretado que aumenta as chances deles diminuírem os juros porque a economia deu uma desacelerada boa aqui, as vendas no varejo desaceleraram no mês de janeiro. Basicamente, eu vou repetir, uma loucura pensar assim, mas é assim que o mercado está reagindo. Então, interpretar estes dados econômicos neste momento é dessa forma, tá? Números que mostrem que desacelerou pode ser positivo, números que mostrem que acelerou, a economia está boa, as vendas no varejo estão bom, o mercado pode reagir de forma negativa, beleza? E aí, essa semana teve bastante discursos de membros do Comitê de Política Monetária e também alguns membros do Fed, do Banco Central Americano. E hoje não é diferente, hoje também tem, acho que mais um, né? Cadê? Ele estava aqui, agora há pouco eu perdi, mas está por aqui. Esse aqui é do Reino Unido. Aqui, ó. Discurso do Waller, membro do Fed, também tem. Todos eles estão falando basicamente a mesma coisa, que a meta de inflação é 2%, que está indo ao caminho, e que está todo mundo atento e não sei o que. É o mesmo discurso de sempre e que não tem alterado tanto assim o resto. Amanhã tem mais um dado econômico importante, que é o IPP, que é Índice de Preço ao Produtor, na sexta-feira, que é isso aqui, ó, que é meio que um complemento com o IPCA que a gente viu essa semana também, que é um
índice de preço ao produtor, que é um indicador de inflação. Então é importante que a gente olhe amanhã também na sexta-feira. Então, como eu estava falando antes aqui sobre o Japão, vamos voltar lá. Ontem à noite saiu o PIB do Japão, negativo de novo, né? E lembrando que PIB negativo por 2 trimestres seguidos, negativo, né? Aquele país, aquele determinado país entra em recessão. Entra em recessão, tecnicamente falando, o país está em recessão. E o Japão entrou em recessão, então saiu em vários canais de notícia. O Japão entra em recessão, permitindo que a Alemanha ultrapasse o posto de terceira maior economia do mundo. Então o Japão hoje virou a 4ª maior economia do mundo, perdendo a terceira posição aí para a Alemanha. Aqui na CNN fala bastante sobre alguns motivos e tal, alguns setores da economia que diminuíram e algumas expectativas, recuperação esperada para 2024. Existe uma expectativa de um aumento do PIB aí em 1%, ou seja, que volte a ficar positivo. Enfim, aquele terremoto também faz com que o japonês tenha enraizado isso sobre desastres naturais, faz com que eles consumam menos, em que eles guardem um pouco mais de dinheiro. Eles são mais conservadores, né? E com isso fez o mês de janeiro ser bem mais fraco do que se esperava. E aí o Japão acabou entrando aí em recessão técnica neste momento. Fechado? Então, como vocês viram ali, o mais importante de hoje é aquele dado econômico ali, o vendas no varejo. E indo para o gráfico, eu até comentei nas lives diárias lá sobre possibilidades assim, de dólar mais fraco. Já veio essas correções aqui do dólar australiano, dólar neozelandês, o euro também. A Libra, um pouco ao contrário, por conta dos dados econômicos, a Libra acabou se desvalorizando bem mais, por conta de todos os dados econômicos que saíram essa semana, não só essa madrugada, isso é importante. Esse aqui, ó, o dólar ien também acabou já corrigindo. Então, todas as moedas, elas estão, se você usar ferramentas de análise técnica, elas estão, se você usar Fibonacci, por exemplo, está tudo no meio da correção daquela queda lá. Então, só olhando para análise técnica é difícil afirmar alguma expectativa. E eu ontem à noite conversei com o pessoal da live que a maior oportunidade era a compra no ouro. Hoje eu ainda enxergo isso, porque se a gente olhar, né, todos os ativos de forma geral já corrigiram aquela queda maior por conta dos dados de inflação. E o único que ainda está meio modesto ali é o ouro. E é por isso que eu ainda acredito que ele pode vir mais para cima, principalmente se o dólar continuar caindo mais um pouco, como fez essa madrugada. Mas como tem os dados econômicos ali, tem que esperar. Tem que esperar porque pode ter uma reação na hora ali de dólar forte, por exemplo, e aí vai fazer com que essas moedas aí de forma geral venham um pouco mais para baixo, agora na parte da manhã. Fechado? Então era isso por hoje. Lembrando que amanhã tem mais um dado econômico importante e é um complemento, né, dos dados de inflação aí da sexta-feira. Lembre-se de participar do On The Road, continua, né, o link está aqui na descrição. A galera lá tá bombando com muitos gains e zero loss. Todo mundo ganhando dinheiro, então acompanhem lá que vale muito a pena. Fechado? Um abraço a todos, ótima quinta, até o próximo Morning Call.